Pensando neste dia, entrou para a galeria dos gênios do futebol que passaram no Rio Grande do Sul. Ele não estava estreando nesse Grêmio? Não tinha jogado mas já. acho que foi o primeiro dele. Não foi o primeiro. Não, foi o primeiro, foi o segundo. Foi o primeiro gol. Ele fez o primeiro gol dele em Granada. E ele é humilde, o D'Alessandro. É, muito humilde. Ele é mesmo. Muito humilde. Ele disse o seguinte, eu tive sorte, a bola sobrou para mim e eu fiz o gol. O primeiro, né? É, que ele fez, Pega né? de fora da área. É. Eu tive muita sorte e tal. O Grenal tem na história recente algumas atuações individuais diferenciadas, que é o Fabiano no 5-2. E o Geraldão. O Geraldão lá Dá no pra Rio de achar Janeiro do do Grêmio Tempo. assim nessa? Não, eu não encontro. É que o Grêmio não ganha. O Grêmio não tem. Não, tô tentando buscar, assim. É que faz muito Só tempo. lembra né? do Inter? Eu né? lembro. Eu lembro de 77. Zequinha, no Grenal de 76 Nossa. à noite. 3-1. 3-1. O Inter ganhava Não, e tudo. Yura? Zequinha e Tarcísio jogaram é, muito. mas Zequinha. E o Yura, Zequinha fez 3 gols. o Yura no 2-1, que fez o Grenal dos 14 segundos, e o Grenal E o dos Ventos Tarcísio, Uivantes. é, O Grêmio ganhou de 4 a 0. Vou te dar um jogador do Grêmio que era jogador Grenal. Lima. Darley, Amigo Darley. do REC. Ele é meu amigo. Amigo do REC. Darley. Ele me deu uma porrada, mas ele é meu amigo. Sem ter sequência de grandes atuações, mas teve um Grenal no Estádio Olímpico, o Grêmio ganhou por 4-1, que o Assis fez um gol de falta e acho que fez mais um gol com bola rolando. Paulo Egídio jogava muito. O Cuca jogava no time do Grêmio. 88 ou 89? 88 89. 90 dizendo Paulo Pires. E o Maisena era o goleiro do Internacional. Mas também o era Assis correr pro acabou abraço. com o É jogo. verdade, é verdade. O Assis acabou com o jogo, jogou muito. Quer ver que o mas isso Mazzaropi faz me 24 contou? anos já. Essas histórias de Grenal a gente vai acumulando, é uma loucura, né? Tudo é notícia, tudo é fato. Mas é o seguinte, que eles não acreditavam nos sonhos do Lima. Que eles sabiam que a maioria era Miguel. Ele passava o cachorro. Mas eles ficavam esperando no túnel. Eu disse, ele não vai dizer que sonhou. Aí quando ele dizia, sonhei, esses caras vamos ganhar deles. O Lima jogava. O Lima, para os mais novos, né? O Lima é um jogador que, aliás, atuou nos dois, no Grêmio e no Internacional. Foi bem no Inter, mas né? ele tinha no Grêmio uma companhia com o Valdo, com... Era o Grêmio Show, Grêmio né? do Otacílio Gonçalves Grêmio da Silva Show. Júnior, primeiro, né? E o Lima era um centroavante assim, polêmico e tal. Parece que namorava com uma fazendeira, e aí sonhava com o gol. Era um cara folclórico. Ele jogava muito. Sabe o que é essa história da fazendeira? Era o prato cheio pra imprensa, né? Sabe o que é? Como é que foi essa história da fazendeira? O Beneguete, eu acho que trabalhava na 0 Hora na época, ele 03 páginas, né? Não sei se não foi o Beneguete que passou Não, esse não cachorro. foi. Mas foi o Nico Noronha. O Nico Noronha. Nem gostava dessas ondas aí. O Nico Noronha, o famoso careca cabeludo, né? Era careca. Eu cabeludo. tô adotando esse estilo também. Mas aí é o seguinte, tá difícil. o Lima se aproximou dessa moça, essa moça pegou um Fiat emprestado do Alfredo Poços e andou pelas posses de uma amiga, mostrando isso aqui tudo é meu e tal. Aí passou num apartamento, abanou para as queridas lá no Moinhos de Vento e tal, e o Lima se convenceu que a mulher era rica. E nesse ínterim, o Lima teria passado os bens para a mulher, que ele estava se separando. Então ele disse assim, bom, eu vou ficar rico mesmo, então vou me livrar da antiga. Nossa. E aí tu não sabes o rolo que deu essa matéria da 0 Hora. Aliás, por falar nesse jornal, o árbitro do Grenal falou assim, falou só na Rádio Bandeirantes. Foi comunicado pela Bandeirantes, o Luiz Flávio de Oliveira, que ele ia apitar o Grenal. Foi no apito final, né? Foi no apito final. apito final. E aí, hoje no jornal, na Zero, está que ele não deu entrevistas. Não deu porque os outros não conseguiram, mas para nós ele deu. Bom, mistérios aí de times. Olha, Meneghetti, o que tem algumas confirmações pelo lado do Inter, porque o Inter treinou hoje pela manhã. Feitas pelo seu Pelo treinador. próprio treinador. O Abel confirmou que o Alain segue na zaga, ao lado do Hernando. Essa é importante porque se aventava ainda a possibilidade do retorno do Paulão. Ele disse que confia muito no Paulão, mas que o Paulão é banco. Tá bem? Me surpreende, tá? Eu pensei que ele ia botar o Paulão por uma questão Também histórica. achei. Mas já tinha que ter jogado o último. Aliás, eu faria isso. Mas aí é escancarar que o Grenal vale mais que os outros jogos. Mas E vale, não precisa escancarar, né? vale. Mas aí o Paulão, que foi risco nos outros jogos, também Tá, seria mas risco. o Alain deu tanta resposta assim? Mas assim, Meneghetti, Mais ou menos. até vale mais que os outros jogos. Mas daqui a pouco para o treinador é complicado estabelecer que um jogo em específico ele vai usar uma escalação de... tu me serviu, Alain, para todos os jogos. Nesse jogo tu não me serve. É difícil tu tratar isso no vestiário. Tá, Alain confirmado. O Alain confirmado, sobre o Alain Ruschel, né, que a gente imaginava que fosse entrar já, obviamente. Confirmou também? Ele confirmou, ele disse que espera que o Alain faça um bom jogo, então vai para o Mas o Alain que ele estava falando não era o zagueiro? Então, não, Alain Ruschel. O Inter tem 3 Alain no time, né? Alain Patrick, Alain Rusch e Alain E Costa. Alain Costa. Então o sistema defensivo é o E mesmo. o Wellington tem uns 8, né? Bah. Tinha O Wellington tem uns 8, Então o sistema defensivo mantém, né? O Alisson, Cláudio Vinck, Hernando Alain e Alain Ruschel. Está confirmado. O time do meio para frente, ele espera ainda a confirmação do Alex, né? O Alex voltou a treinar com bola apenas na quarta-feira, né? Deve começar, mas ele disse que se o Alex não jogar, joga o Alan Patrick. Então,
Williams, Arangues, Alex. Williams, Arangues, Alex ou Alan Patrick, D'Alessandro, Nilmar, e aí pode ter uma segunda peça aí, porque ele treinou duas formações. Nilmar e Wellington Paulista, Nilmar e Rafael Moura. Não, mas ele não vai fazer Não, isso. mas peraí, joga Alan Patrick e Alex, jogam os dois. Mas aí, joga outro. só o Nilmar. Na frente. Entendeu? Como ele testou. Como ele tem armado o time. Como ele testou dois centroavantes, pode sair. Meneghetti, se ele confirmou o Alan Costa, está definido o Inter. Está definido o Inter. Essa era a única possibilidade de mudança. Não tem o que fazer. E um volantezinho ali. Não vai acontecer, Ribeiro. Não vai essa história de treinamento, às vezes a gente acha que indica o time que vai jogar. Não, é alternativa de jogo, que ele só tem o treinamento para experimentar. 2 centroavantes, ou Touché, ou não sei o quê. Aí sim, Baldasso, eu também acho. Ele pode tirar o Alan Patrick e botar um outro centroavante. Mas fazer com Arangues, Williams, Alex, D'Alessandro, Nilmar e um outro centroavante. Que eu acho que seria um erro do Abel. Ele não faria isso. Eu acho um erro. Porque ele cogitou sempre de o Nilmar jogar pelo lado. Hoje, Não, e treinou assim, duas vezes. Hoje o Abel até fez uma homenagem para a mãe de um colega nosso na entrevista, dizendo que encontrei a senhora, sua mãe, num restaurante. Mas aí, como assim? Não sim, conheceu a mãe de um colega nosso, mandou um abraço. Foi carinhoso. Foi, mas aí na mesma resposta ele disse assim, você me conhece há muito tempo, e aí disse, inclusive, conheci a senhora, sua mãe e tal. Bom, mas você me conhece, sabe que eu não sou de mudar muito. Eu só peguei a deixa, por isso que eu me lembrei da velha. Mas é o seguinte, e aí o Abel disse o seguinte, você sabe que eu não sou, me conhece há muitos anos, e sabe que eu não sou de mudar muito. Se ele mudar, colocar, seria uma surpresa. E no Grêmio, embora o Meneghetti fale da possibilidade, acha que existe uma possibilidade de daqui a pouco o Zé Roberto aparecer no meio, no Grêmio o que eu acho que está definido é o sistema defensivo. É que o Filipão, diferente do Abel, ele não revela e fez treinos fechados ao longo da semana. Em algum... A gente não sabe também se o que o Abel revela é verdadeiro ou não. Claro, ele não sabe. Num dos poucos que o Filipão abriu, ele botou o Juliano no time titular. Então, a gente não sabe exatamente o que o Filipão vai fazer. Mas eu acho que o Rodolfo, não sei se o Rodolfo tem condições ou não para voltar. Então, tem uma indefinição aí. Tu acha que tem definição? Mas ele treinou normalmente durante a semana. Mas seria o retorno Quanto dele. tempo que ele não joga, Rodolfo? São 4 jogos, um mês. Botar ele de cara num Grenal, tem uma indefinição na defesa. Sabe que o propósito de colocar o Juliano tem de Miguel também, mas tem também da necessidade do departamento médico aferir a quantas ele anda, porque faz parte da recuperação Esticar o a corda, treinamento com o adversário. Eu ouvi o Berchevski aqui na Bandeirantes, ontem ou anteontem à noite, ele dizendo, não, isso aí já estava previsto. Não, porque o que apareceu? Que o médico estava mentindo. Porque na segunda, o Saúde disse que ele estava fora do Grenal. E terça ele estava treinando o E time. terça ele estava treinando todos. Opa, para um pouquinho. E aí a ética e não sei o quê. Foi ruim. Tá, vamos ver, meio campo. Aí que tá, o Filipão já mudou tanto esse meio campo, Meneghetti, que eu não consigo montar um time. Ramiro, Riveiros e Felipe Bastos. Imaginamos que ele faça isso. Tá bem. Luan, Dudu e Barcos. Esse é o time titular. Ontem ele treinou. Ontem ele botou 14 jogadores no time para treinar. Time titular, 14. Porque assim, na verdade, Chico, a gente está falando em tendências. Mas do meio para frente o Grêmio. Primeiro, que a gente não sabe se vão ser 2 ou 3 volantes. Perfeito. Se forem os 3 volantes, nós não sabemos quais são os 3 volantes. É isso aí, ele pode botar o Wallace, pode botar o Bitelo. Porque além desses 3 tem o Wallace, que foi titular dele no primeiro Grenal e foi muito bem. Ele tem o Matheus Bitelo, que ele já escolheu em detrimento do Felipe Bastos em outra oportunidade. O Alan Ruiz, na última coletiva, ele deu a entender que poderia voltar no Grenal, embora não esteja jogando. O Ramiro jogou de lateral o último Grenal. É verdade. E eu acho que o Ramiro vai sobrar. Mas ele não tinha encontrado os 2 volantes, então? Mas para jogar aqui o Wallace? Para jogar o Wallace? Pode ser o Wallace, pode ser o Biteco. Pois é. Porque tem o Riveiros e o Felipe Bastos. Riveiro e Felipe Bastos sobra uma vaga. E ele pode botar o Breno na esquerda e o Zé Roberto no meio. Ele pode fazer isso. Não, o Breno não. O Filipão está na dúvida que é o seguinte, na minha leitura. Ele vai, a escalação dele vai mostrar se ele quer se preservar e daqui a pouco empatar, segurar o Inter no empate, não perde o Grenal, ou se ele não, eu quero ainda almejar o G4 ou o G5 e aí tem que ganhar o jogo. Será que eles não acertam por WhatsApp o empate ou por e-mail? Na tabela pro Grêmio é pior. Mas o REC, o empate pro Grêmio é desastroso, né? Depende do sábado. Se no sábado o Atlético Mineiro e o Fluminense perderem, o empate coloca o Grêmio no G5. Tá, mas aí vai faltar pouco. Não, mas aí a recuperação ainda. Pode ganhar e ficar na frente do Inter um ponto. Não, eu acho que bate muito o Inter é adversário do Grêmio. O desastre será maior se no sábado um dos dois ganhar. E outra coisa, o Atlético Mineiro, a gente tem que secar olhando de soslaio. Porque o Atlético Mineiro não pode sobrar do G5, senão vira G4. Se o Atlético Mineiro começar a perder e for para sexto... Aí tem que torcer pelo Cruzeiro, do título da Copa do Brasil, senão não tem G5.
Senão não tem. Aí tem que torcer pro Cruzeiro. E aí, torcendo pro Cruzeiro, a torcida gremista, por exemplo, estará torcendo contra si. Porque o Cruzeiro vai para 5 títulos da Copa do Brasil contra 4 do Grêmio. Roberto. O Sérgio Nunes, para o Inter vale a vaga para o Grêmio seguir brigando, mas ainda acho que o Grêmio não conseguirá a vaga. Um abraço e ele é de São Gabriel. O Pedro Silva Machado, também acho que o Grêmio não pega a vaga e se o Grêmio ganhar o Grenal, o Inter também não. O Nelson Neomar de Aquino, vale apenas os 3 pontos. O Guilherme Angelim, para o Grêmio é muito importante os 3 pontos e a vitória em si, até pela pressão da diretoria. Um abraço para o Baldaço e ele é de Charqueadas. Um abraço. E o Iago, vale muito vencer, significa para o Grêmio continuar vivo na briga pela Libertadores da América. Esse aí que diz que só vale os 3 pontos está de fraldão desde domingo passado. Isso é a maior bobagem que tem, esse troço. Sabe, o cara que está com medo, que não vai nem ouvir o jogo, vai na missa na hora, ou vai no cinema, ou vai estar embaixo da cama. Eu acho que a gente deveria tirar um pouco esse tanto lúdico que nós temos em Grenal. Mas isso é tão bonito. Não, eu não acho. Eu acho que os exageros nos tornam provincianos. O Atlético. Exageros. Nesse sentido. Olha aqui, ó. O Atlético Mineiro e o Cruzeiro, de tempos Sirvam em tempos, nossas façanhas de modelo a toda a terra. o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, de tempos em tempos, dá 5-0 para um ou para outro. Tá, e tu acha isso bonito? Não acontece nada. Eu E não eles acho seguem legal ganhando isso. tudo. O Abelão ganhou o último de 4-1. Central Band do Esporte, alô Gonçalo. Meneghetti, o Atlético Mineiro enfrenta o Palmeiras em São Paulo também neste sábado, mesmo horário da partida do Fluminense, às 7h30. E o técnico Levir Coupe confirmou que vai preservar os titulares para a partida. Só o Vitor deve ser escalado. O Tardelli nem relacionado foi e os demais jogadores começam no banco de reservas. Uma boa notícia para a dupla Grenal. Palmeiras com força máxima, Valdívia e o Henrique, por exemplo, estão confirmados para o jogo. A situação do Cruzeiro, né? O Cruzeiro joga em casa contra o Criciúma. É um jogo difícil. O Criciúma, se empatar, já vai precisar 100% nas últimas rodadas. Se empatar. Então, o Rec, Cruzeiro joga em casa com o Criciúma e tu acha um jogo difícil? Por quê? O Cruzeiro vai meter 8 no Não, eu vou chegar lá. Viu só? Por causa do noticiário do Atlético. O Atlético está desdenhando desse jogo. Ele está abrindo mão já quase desse jogo. O Palmeiras. E é fora. E aí o Cruzeiro, sabendo disso, faz o quê? Bota time reserva também. E aí se perde em casa e o São Paulo ganha. Mas o reserva do Cruzeiro é muito bom. Vai ganhar com o time reserva do Criciúma. Olha só, tem clássico Grenal aqui pelo Campeonato Brasileiro. Decisão da Copa do Brasil com clássico entre Cruzeiro e Atlético, um confronto regional. E na Sul-Americana teremos um clássico. Porque o River Plate ontem fez 3-2 no Estudiantes, se classificou para a semifinal e vai pegar o Boca, que amassou o Cerro Porteño. Nós temos os gols aí por 4-1. E teremos, então, uma das chaves. Tem o São Paulo lá em cima com o Nacional de Medellín. E a outra, esse clássico argentino, super clássico, como eles chamam, Boca e River. Aí está a vitória do Boca, 4-1 sobre o Cerro Porteño. Essa Sul-Americana que o Inter abriu mão, jogou no lixo porque achava que não era importante, está me parecendo uma competição bem legal de se disputar, esquentou, né? Hein? E difícil de ganhar, hein? Imagina uma final em São Paulo contra a Boca, o River, hein? Acho que ganha o River, tá? Tá jogando mais que o Boca. Competição difícil essa, hein? O River tá com uma sequência boa, não perde? Uma invencibilidade de 20 jogos. Se nós fizermos a comparação com as semifinais da Libertadores da América, meu Deus. Exatamente. Meu Deus, hein? Que tinha São Lourenço, Nacional do Paraguai, o São Lourenço foi o campeão. Não é para contradizer o Baldasso, mas o São Paulo pode comemorar e lamentar ao mesmo tempo. Porque daqui a pouco o São Paulo vai ter que priorizar essa competição. Mas não precisa priorizar. Eu acho que o São Paulo não ganha a Sul-Americana, não tem bola para ganhar a Sul-Americana. Acho que não tem bola. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro estão mostrando para o mundo que não precisa priorizar. E outra, se o São Paulo ganha a Sul-Americana, é uma taça internacional. Agora, eu acho que o campeão da Sul-Americana é o River. O Atlético é outro que pode ficar sem mel nem porongo. Eu não estou vendo Mas não vai ser por não priorizar. Mas o que o Atlético está fazendo agora? Está tirando um time inteiro de uma competição que ele podia estar sóbrio, tranquilo. O Campeonato Brasileiro ganha do Palmeiras, que é mais time, e estabiliza no Brasileiro. Então, é contraditório, eu sei que... Eu não estou vendo o River jogar, mas agora tem razão, tem que jogar para ganhar título. Tem que jogar para ganhar título. Agora, mas... E tem grupo. Mas no Brasileiro ainda tem uma instabilidade do São Paulo. Até o Cruzeiro, né? Um campeonato muito longo agora.